Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Talvez você tenha ficado se perguntando ontem: por que afinal eu devo imitar Jesus com tantas outras coisas que eu posso imitar? Quando o ser humano é fã de alguém, vou colocar aqui um jogador, por exemplo. O jogador vai lá, corta o cabelo, o rapazinho é fã dele, vai lá e corta o cabelo igual. Ele vai na camisa onde vende lá, a camisa do time, ele quer o número do jogador. Se o jogador lança uma chuteira, a pessoa vai lá, quer a chuteira com o nome do jogador, a marca que ele usa. Acaba que imita, não é assim? Você concorda comigo? Porque acha que toda a construção, tudo que é feito, você vê que no pensamento pode ter lá mais outros jogadores, mas segundo quem olha, o principal é aquele. E aí se torna muitas vezes uma idolatria por determinadas pessoas, como a gente vê. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Jesus, porque sem Ele, nada nesse mundo existiria. Tudo foi feito por Ele. E olha só que exemplo mais lindo. Jesus estava lá no céu, à direita de Deus, e ele estava lá numa boa. E aí o que acontece? O homem peca, e ele traça o plano junto com Deus. Ele sai lá de uma boa que ele estava no céu, e se torna um ser humano como eu e você. Para quê? Para quando você um dia reclamasse de fome, ele poder ser um advogado a te defender lá no céu, porque ele também já passou pela fome. Quando um dia você reclamar de sede, ele poder ser um advogado perfeito, porque ele já passou pela sede. Todo tipo de tentação que você imaginar está passando, Jesus experimentou na pele e foi um vencedor. Até nisso, meu querido, ele foi o primeiro a passar no caminho. Um dia, quando você chegar na salvação, você vai entender exatamente o que essas palavras significam. Jesus, ele não só é o nosso exemplo, mas ele foi o primeiro a passar, a trilhar o caminho da salvação. Ele foi o primeiro porque ele queria te dar o exemplo. Jesus, ele se batizou sem ter nenhum pecado. Jesus, ele trilhou o teu caminho para poder te ensinar. Jesus, ele fez a vontade de Deus. Muitas vezes colocamos que oração é simplesmente para resolver o problema. E eu fico imaginando, Jesus, ele orava a noite inteirinha, porque ele não queria ser vencido pelas tentações para poder nos dar o exemplo. Muitas vezes queremos soluções dos nossos problemas sem oração, sem estudo da palavra, sem comunhão. Jamais Jesus vai interceder se nós buscarmos a Ele com mediocridade e sem entender o papel dele como nosso intercessor. Sem entender que tudo só veio à existência porque Ele assim o quis, porque Ele assim o desejou. Porque sem Ele, nós e nesse universo seríamos como nada. Porque Jesus nos amou. Ele nos amou de tal maneira que aceitou o plano da salvação em vir se tornar um ser humano e morrer por cada um de nós. Quando você se perguntar por que devo imitar a Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo em todo o universo. E Ele está à direita do Pai, intercedendo por você, para que você possa obter a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai querido e bondoso, abençoe, Senhor, para que a gente possa entender que nada do que a gente possa fazer se torna nada sem Jesus. Abençoe, Senhor, a nossa vida, para que a gente possa fazer aquilo que te agrada. Abençoe
a pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor. Auxilie a entender que Jesus é tudo em nossa vida e sem Ele nós não somos nada. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.